Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo Municipal deve realizar audiência pública para debater o projeto de lei que trata dos fundos municipais. Após ser rejeitado no ano passado, o Executivo apresentou uma nova proposta que tramita na Câmara de Vereadores. A iniciativa é um dos encaminhamentos da reunião da Comissão de Economia e Finanças realizada nesta terça-feira. Durante o encontro, o secretário municipal da Fazenda explicou o projeto de lei que estabelece a criação e extinção de fundos públicos, além de estabelecer regras para os existentes. Conforme Leonardo Busato, até dezembro de 2016, o Executivo utilizou as quantias destinadas aos fundos municipais para custeios da Prefeitura. A iniciativa fez com que o governo contraísse dívidas. Conforme o secretário, o projeto para solucionar o endividamento já havia sido encaminhado à Câmara Municipal no ano passado, porém foi rejeitado pelos parlamentares. Por isso, uma nova proposta foi apresentada. O texto é dividido em 3 diretrizes. A primeira, estabelecer regras para a criação de fundos municipais, colocando sempre o objetivo, da onde vem o dinheiro, qual é o motivo, a destinação desse recurso. O outro pilar do projeto é a questão da transparência, nós temos que radicalizar na transparência desses fundos, saber de onde vem o dinheiro, para onde vai, qual é o saldo, quem são os conselhos que decidem, quem são as pessoas. E o último é uma proposta de reversão de uma parte do saldo desses fundos, saldos que já foram no passado utilizados para outras destinações, dívidas que o município tem com esses fundos, mas que infelizmente nós não temos mais como pagar, para reverter para um fundo que possa destinar para pagar dívidas, pagar precatórios, inclusive fazer investimentos na cidade. Conforme a coordenadora do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, a entidade solicitou uma audiência pública para esclarecer questões relacionadas ao projeto. Para Mirta Zenker, é necessário haver transparência sobre o uso das verbas que deveriam ter sido destinadas aos fundos municipais. Mirta ainda salienta que muitos conselhos não possuem estrutura para gerenciar os fundos municipais. Muitos conselhos não têm a infraestrutura necessária para que possa estar administrando e executando esses fundos. E são valores, né, que é de taques, de fora da prefeitura esses valores. Então vem diretamente para os conselhos municipais através dos fundos municipais. Então quem tem que tratar e quem tem que estar avaliando e aonde executar a colocação desses fundos são a democracia, é a população de Porto Alegre. Presidente da Comissão de Economia e Finanças, o vereador Ayrton Ferronato sugeriu a realização de uma audiência pública ainda sem data. O parlamentar destaca que a reunião atingiu os objetivos de esclarecer os principais pontos do projeto. A reunião foi excelente porque ela conseguiu mostrar o que era e o que é, o que se pretende fazer, e o nosso cidadão e homem e mulher conselheira compreenderam a proposta na sua quase que integralidade, que isso vai facilitar sim uma condução no sentido da aprovação do projeto, que ele é necessário para a Prefeitura de Porto Alegre. A Câmara Municipal também deve realizar audiência pública em conjunto com a Assembleia Legislativa e Ministério Público para discutir os possíveis impactos sociais e ambientais causados pela instalação e exploração da mina Guaíba. O encaminhamento foi realizado durante reunião extraordinária promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A mina Guaíba é um projeto de mineração de areia, cascalho e carvão mineral localizado nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas. Atualmente, o processo está em fase de licenciamento junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. A proposta é criticada por entidades ambientais. E a Comissão de Educação vai solicitar à Prefeitura a realização de uma campanha pública para divulgar informações sobre a educação de jovens e adultos. A situação da EJA na capital foi tema de reunião promovida pela SESI nesta semana.
No encontro desta terça-feira, professores que atuam na educação de jovens e adultos criticaram a forma como o município tem conduzido a política para esta modalidade de ensino em Porto Alegre. Dentre os problemas citados, eles apontaram o fechamento e a aglutinação de turmas na capital gaúcha. O que nós temos visto, infelizmente, nesse último período, ao longo desses 3 anos mais recentes, é um desmonte da política de educação de jovens e adultos, né? Esse desmonte implica uma desconsideração por parte dos gestores da secretaria em relação à política de formação de professores, concursos específicos, reuniões dos coordenadores pedagógicos, fechamento de várias turmas de EJA, significa diminuição de número de professores nas escolas, diminuição de número de alunos. Os professores ouvidos na reunião também cobraram da Prefeitura a realização de uma campanha pública para a divulgação das vagas e demais esclarecimentos sobre o EJA. E um dos encaminhamentos da reunião foi neste sentido. A comissão vai propor que a Secretaria Municipal de Educação amplie à população as informações sobre a EJA. Precisamos que a Prefeitura faça a sua parte, buscando as pessoas que não estão contempladas pela oferta de ensino nas modalidades, né, regulares. Vamos pedir que a SMED divulgue, esclareça, coloque a situação a par, visto que, para a Lei do Orçamento de 2019, a Prefeitura Municipal, o Executivo, né, empenhou mais de 35 milhões de reais para campanhas publicitárias, que esse recurso seja utilizado em prol da população. O professor do programa na Escola Municipal Saint-Hilaire, Marco Melo, citou pesquisa da URGS, que sugere uma demanda de mais de 300 mil jovens que poderiam ingressar na modalidade. A Secretaria Municipal de Educação argumentou que há oferta e sobram vagas. Representantes da SMED ainda destacaram parceria com a instituição privada de ensino Monteiro Lobato com a disponibilidade de vagas para a EJA na região central da cidade. Sobre a realização de uma campanha para ampliar a divulgação da EJA, a Secretaria afirmou que não há previsão. Na verdade, a preocupação hoje da Secretaria, antes de fazer qualquer tipo de busca ativa, é realmente com esse número alto de evasão, né? Hoje, na verdade, o EJA ele não sofre um problema de inscrições, ele sofre um problema, na verdade, de manter esse aluno. Então, na verdade, os esforços são muito mais no sentido de buscar o porquê dessa evasão e garantir a conclusão desses alunos que lá no início se inscrevem, mas não terminam, do que realmente ampliar ainda mais esse serviço de forma que a gente não consiga combater essa evasão. Quanto ao fechamento e aglutinação de turmas, a SMED declarou que a medida foi adotada em consonância com a direção das escolas. Porém, a iniciativa foi criticada pelos professores que defenderam um diálogo mais amplo sobre o tema. A comissão vai solicitar à Secretaria mais informações sobre a EJA. A realização de uma audiência pública no segundo semestre também foi sugerida na reunião da SESI. Os atuários devem ser incluídos na lista dos profissionais que recolhem individualmente o imposto sobre serviço de qualquer natureza em Porto Alegre. Atualmente, a categoria paga o ISS-QN conforme o faturamento da empresa. O projeto de lei que prevê a medida foi aprovado em sessão plenária nesta segunda-feira. Conforme o autor do projeto, o vereador João Bosco Vaz, a proposta corrige um equívoco feito aos atuários. Segundo o parlamentar, o profissional não é reconhecido pela administração fazendária e merece fazer parte da lista de 40 atividades que recolhem o ISS no município. E não tem uma repercussão financeira negativa alta para o município, porque temos em Porto Alegre 4 ou 5 escritórios, né, que fazem esse cálculo atuarial. Para que as pessoas entendam, vai fazer, por exemplo, a Previdência, tem que fazer um cálculo atuarial para ver tempo, números. Então, esse pessoal está incluído agora com esse projeto aprovado. Segundo o vereador Bosco, o atuário é responsável por avaliar e administrar riscos em projetos e pesquisas. O profissional ainda desenvolve modelos matemáticos e estatísticos para avaliar planos de previdência. O projeto foi aprovado por 27 votos favoráveis e nenhum contrário. Durante a sessão plenária, ainda foi aprovada uma moção de solidariedade à reforma da Previdência. Proposto pelo governo federal, o projeto foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados neste mês. De acordo com o autor da moção, o vereador Felipe Camozato, do Partido Novo, a necessidade de uma reforma da Previdência é discutida desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para Camozato, a reforma iguala regimes previdenciários, pois estabelece uma idade mínima de aposentadoria.
Conforme o parlamentar, a reforma será positiva e ainda vai gerar emprego e renda para os brasileiros. A moção de solidariedade foi aprovada por 17 votos favoráveis e 11 contrários. 25 de julho marca o Dia do Motorista. E nesta segunda-feira, a data foi lembrada durante o período de comunicações temáticas proposto pelo vereador Paulinho Motorista. Presidente da Associação Única dos Rodoviários Aposentados, Sérgio Vieira falou em nome da categoria. Após exercer a função por 35 anos, Vieira ajudou na fundação da entidade. A Aura surgiu em 2008, com o objetivo de prestar apoio aos profissionais que não estão mais na ativa. Ao utilizar a tribuna, Vieira recordou os principais desafios enfrentados no dia a dia, desde as más condições dos ônibus até o temor pela própria segurança. Segundo ele, a Delegacia de Repressão aos Roubos no Transporte Coletivo, inaugurada em março, veio em boa hora. Para ter uma ideia, lá em 1987, nós já brigávamos contra o assalto a ônibus, onde nós desviávamos, às vezes, o itinerário dos ônibus para evitar o assalto. Então o assalto ele vem de constante e nós sempre procuramos o governo, mas nunca de forma tão efetiva como foi feito agora. Pela necessidade que teve do aumento da violência, nós procuramos as autoridades e criamos, então, isso nos resolveu um problema em quase 80%. O Dia do Motorista é comemorado em 25 de julho, mas a homenagem da Câmara Municipal foi antecipada em função do recesso parlamentar de inverno. Cláudio Janta, do Solidariedade, aproveitou o espaço para criticar o projeto de lei do Executivo, que limita o número de cobradores de ônibus à noite. A matéria também preocupa o proponente da homenagem, vereador Paulinho Motorista. De acordo com o parlamentar, os cobradores exercem um papel fundamental para o bom funcionamento do transporte coletivo. Para o motorista trabalhar bem durante o dia, eu sei bem, posso falar, a gente precisa do cobrador estar junto para auxiliar num monte de coisa, Márcio. Eu passava um dia aqui falando o que o cobrador faz, que não é só para cobrar passagem, o cobrador auxilia em tudo. Sem o cobrador ali, o motorista se sente perdido. Eu sei porque eu trabalhei, né? A vereadora Cláudia Araújo tomou posse no Salão Nobre da Câmara Municipal nesta semana. A parlamentar substitui o vereador Neucir Tessaro, do Democratas, afastado por infidelidade partidária. A Câmara de Vereadores foi notificada sobre a cassação do mandato do vereador Neucir Tessaro na tarde da última segunda-feira. Tessaro assumiu a cadeira no Legislativo depois do falecimento do vereador Tarcísio Flecha Negra, do PSD. O afastamento do vereador Neucir Tessaro foi decidido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. De acordo com o TRE, Tessaro concorreu à Câmara Municipal em 2016 pelo PSD e ficou em segundo suplente. Em 2018, ele deixou o partido e se filiou ao Democratas. Tessaro disse que vai recorrer da decisão. Primeira suplente do PSD, Cláudia Araújo passa a ser a quarta mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo neste ano. A parlamentar lamenta a conquista do mandato por decisão judicial e diz que pretende trabalhar em projetos da área da saúde. Eu tenho pessoas que eu ajudo acamadas, pessoas que tiveram AVC, crianças especiais. Eu lido muito com as crianças com deficiência, então essa é uma das minhas maiores bandeiras, que são as crianças que precisam de acessibilidade, precisam de voz, porque essas crianças muitas vezes são esquecidas pelo nosso governo, né? Segundo a presidente do Legislativo, a Câmara Municipal cumpre a lei. Como eu sou legalista, eu cumpro rigorosamente, foi a minha primeira preocupação. Por isso nós estamos hoje aqui dando a posse à vereadora Cláudia. Claro que eu fico muito feliz que chega a esta casa a quarta mulher. Está em cartaz na Câmara de Vereadores a exposição retrospectiva 40 anos. A mostra pode ser conferida até esta sexta-feira, dia 19 de julho. A mostra é composta por 36 obras do artista plástico Itamor Rodrigues. Os trabalhos possuem variados tamanhos e foram construídos em diversas técnicas, como terracota, bronze polido e patinado. A exposição permanece no Legislativo até o dia 19 de julho, na Galeria Clébio Soria, no andar térreo da Câmara de Vereadores. As visitas podem ser realizadas das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui.
Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!